Oi, gente, vamos meditar em mais uma palavra? Vamos ver aquilo que o Senhor está trazendo para nós nesse tempo, ministrando ao nosso coração. E sabe, eu tenho sido levada pelo Senhor, né, a questionar e a reaver muitos conceitos quando a gente está falando de vitória, a gente está falando de alegria. E eu quero falar com você hoje sobre um versículo que tem lá em Josué, capítulo 11. Nós vamos ler o último versículo, aqui é o versículo 23 de Josué, capítulo 11. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo entre as suas tribos. E a terra teve descanso de guerra. Quero falar hoje para você sobre entrar no descanso da guerra. Sabe, muitas vezes a gente acha que porque Deus liberou uma palavra de vitória, uma palavra de conquista para nós não vamos ter que guerrear, nós não vamos ter que fazer nada. E quando a gente tá aqui nesse capítulo de Josué 11, 10 capítulos se passaram, pra gente 10 capítulos. Mas toda uma história da nação de Israel havia acontecendo. Como se encontra Josué no livro de Josué? Josué foi aquele companheiro que caminhou lado a lado com Moisés durante todo o processo do deserto. Recebeu então de Moisés a incumbência de entrar na terra com o povo. E a gente começa o capítulo 1 com Deus falando para Josué assim: Josué, meu servo Moisés é morto. Se levanta, se movimenta, porque eu preciso que você leve esse povo para herdar a terra. Josué, no processo de luto, no processo de dor, ele acha que ele não ia conseguir fazer, e Deus traz palavras para ele de movimento, se movimenta, se levanta. E aí, assim como seu líder, Deus abre o mar para Josué passar com o povo. Mas não era o Mar Vermelho, era o Rio Jordão. O Mar Vermelho foi aberto na época de Moisés com seu povo, e o Mar Vermelho tinha um contexto, de um significado de tirar o povo da escravidão, de remover aquele conceito de mentalidade de escravo, né? E Josué então está aqui debaixo de um outro contexto, debaixo de experiências que eles tinham tido com Deus, debaixo da experiência das pragas, debaixo da experiência do monte e de tantas outras coisas que eles viveram. E aí Deus abre o outro mar, o Rio Jordão. E eu já falei em outra palavra que o Rio Jordão significa justiça. Quando Deus abre o Rio Jordão para Moisés passar com o povo, ele estava declarando um novo tempo. Era o tempo do cumprimento das promessas. Era o tempo onde eles iriam abraçar as promessas de Deus, passando na justiça. Porque o Rio da Justiça, ele fala sobre isso. Ele fala sobre um tempo de reconhecimento, um tempo de promessa, um tempo de decreto de Deus, um tempo de honra, de alegria. E aí eles passam, e aí eles poderiam estar pensando assim: uau, agora a gente vai ter a terra pronta, aquela terra que manda leite e mel, aquela terra que nós mandamos os espias, e eles voltaram dizendo que era boa. Mas vem Jericó, eles precisam derrubar Jericó, todo o processo de santificação que eles precisam ter, de crer no Senhor, eles derrubam Jericó. Mas depois que eles derrubam Jericó, você pensa que a guerra deles terminou? A guerra não terminou. A batalha não. Eles tiveram que se movimentar. E se você ler os capítulos, até esse capítulo 11 aqui, eles tiveram que se movimentar várias vezes. Eles tiveram que entrar em muitas batalhas, tiveram que entrar em terras, se apropriar de terras para matar os inimigos, derrubar os inimigos sem pena, se desconectar daquilo que era inimigo para a conquista da terra sem pena. E aí eu abro um parênteses para você. Às vezes Deus nos pede para desconectarmos de coisas, de pessoas, que naquele momento são inimigos para que a gente alcance a promessa. É fácil para você se desconectar? Será que você se desliga facilmente disso, ou você ficar batendo pé?
Ah, não tem necessidade não me faz mal, eu não sinto paz. A sua alma nunca vai sentir paz. Mas isso é um comando de Deus, é um comando de Deus para que você possa conquistar a terra. Era um comando de Deus. Muitas pessoas têm distribuído pelas mídias sociais, por tantos lugares da vida, conceitos errados de que para ter as coisas você não precisa se esforçar. De que é fácil ganhar o seu primeiro milhão, segundo milhão, terceiro milhão e tantas outras coisas. Mas a verdade é que nada vem sem esforço. O reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele, que dirá aqui na terra. O povo precisou conquistar cidades que estavam ocupadas. Pense nisso. A diferença é que eles estavam sob o comando de Deus. Quando nós entramos em batalhas que o Senhor nos manda entrar, e nós estamos debaixo do comando dele, nós vamos conquistar e derrubar e tirar todos os inimigos e conquistar as terras. Mas a diferença é me movimentar sempre. Eles não puderam ficar parados, queridos. Leia Josué, leia o livro de Josué. Era uma guerra atrás da outra. Eles se movimentaram, eles foram, eles agiram, eles se movimentaram. E por que eles precisavam se movimentar? Porque a água parada em locais inadequados acontece o quê? Dá bicho ou fica sem vida. O que acontece com uma fonte que não se recicla? Ela seca. E a gente, muitas vezes, a gente quer essa pausa, a gente quer parar, a gente não quer andar. E aí a gente vai paralisar, a gente vai atrofiar. Nós estamos aqui para nos movimentar. Muitas vezes a gente ouve a voz da nossa alma dizendo assim: você merece, pode parar um pouquinho. Você merece estar conectado com o reino. Você merece estar conectado com aquilo que o Senhor tem para você. E sabe, a palavra aqui diz que depois deles verem feito tudo, ou seja, o princípio da obediência. Não se conquista nada sem aprender a ser obediente à voz e aos comandos de Deus. O princípio da obediência. E o versículo termina assim: e a terra teve descanso de guerra. Você está em guerra? Você quer ter descanso da sua guerra? Entre debaixo da justiça de Deus. Entre debaixo do comando de Deus. Não pare de lutar. Não pare de adorar, como dizia a saudosa pastora Ludmila Ferber. Não pare de ir em busca daquilo que Deus prometeu para você. Ele te deu, mas você precisa lutar. Ele te deu, mas você precisa avançar. Que essa palavra fique no seu coração, ok? Um beijo.